Fala pessoal, tudo bem? Professor Jonathan Pereira com vocês aqui e mais um vídeo do nosso canal. Vamos falar de fundação? Vamos começar a falar um pouquinho de fundação, né? Não sei se vocês estão reparando, né? A estrutura do nosso canal aqui, ele sempre passa pelo processo construtivo, né? Passa por materiais, né? A gente está falando de concreto, né? Logo a gente começa a falar de materiais cerâmicos, materiais metálicos, né? Vocês fiquem tranquilos que a gente vai abordar todos os materiais utilizados na civil, e aí a gente vai abordar também, né, cada vez mais um pouquinho dos processos construtivos. Falamos de alvenaria estrutural, né, falamos de arrasamento de cabeça de estaca, falamos de gabarito, né, falamos de canteiro de obras, né, falamos algumas dicas aí. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho então sobre fundação, né, um vídeo de introdução, e eu prometo para vocês que teremos mais vídeos individuais, falando só de radier, só de estaca Strauss, só de Franklin, só de tubulão, né, estaca cravada. A gente vai dividir isso aí para não ficar maçante também para vocês, certo? Mas antes de começar o vídeo, né, lembrá-los, né, de fazer inscrição no canal, né, pessoal, curtir e compartilhar o nosso vídeo, e para quem tem o Instagram e puder me seguir lá, @Jonathan_professor, beleza? Vamos lá, pessoal? Então, antes da gente entender, né, e antes da gente começar a falar de fundação, pessoal, eu tenho que lembrar qual que é a principal função dela, beleza? Então, resumidamente, para nós, engenheiros civis formados e recém-formados, ou alunos ainda na engenharia, pessoal, a principal função da fundação é receber, tá certo, a carga estrutural e distribuir uniformemente no solo. Ou seja, é uma passagem de transmissão da carga de estrutura para o solo, né? Seja isso uma casinha residencial, seja isso uma edificação, seja isso uma obra verticalizada, uma ponte, um shopping, não interessa, certo? Nós temos que apoiar essa estrutura na terra, nós temos que apoiar essa estrutura no solo, beleza? Qual que é a função do engenheiro civil, pessoal? É trazer o equilíbrio, correto? É trazer estabilidade, ou seja, o cálculo e o peso dessa estrutura, seja essa alvenaria, concreto armado, metálico, steel frame, que seja. Eu vou colocar isso no solo, e o meu solo tem que corresponder, tá certo, à mesma carga de tensão, de equilíbrio, beleza? Então é por isso que a gente mantém essa estabilidade, tá? Jonathan, e o recalque? Isso, pessoal. Toda vez que eu coloco uma estrutura, nós engenheiros calculamos para que essa estrutura, quando ela desça, quando ela acomode no solo, ela acomode uniformemente, beleza? Essa é a nossa missão como engenheiro estrutural, tá? Se eu tenho alguma falha, ou se em algum momento eu errei no cálculo, ou eu não tomei cuidado com o meu solo e esta edificação, como eu posso falar, saiu de equilíbrio, abaixou, melhor, recalcou mais do que um lado, nós chamamos de recálculo diferencial. E aí começa a ter fissuras, patologias, mas isso é tema para um outro vídeo, tá? Então vamos entender, beleza? Função nossa estrutural aqui, pegar esse peso todo da estrutura, colocar no solo e fazer com que esse solo aguente, como ele segura essa estrutura e manter o equilíbrio, beleza? Então, resumidamente, essa é a função disso. E aí, pessoal, eu tenho dois momentos, eu preciso ter dois cuidados principalmente. Primeiro, eu tenho que entender que estrutura eu estou colocando, tá? Então vamos falar que eu preciso das informações. Jonathan, eu estou colocando uma casinha térrea, legal, eu já sei mais ou menos a estrutura dela. Eu estou colocando um prédio comercial, eu estou colocando uma estrutura metálica, é uma ponte, né? É uma base de uma caixa d'água, por exemplo, tá? Porque esse dado técnico, né, pessoal, isso vai me remeter ao que é o peso. Certo? Por isso que a gente fala, vamos entender de materiais também, porque cada material tem seu peso específico, né? E essa juntada, né, essa somatória de pesos é o que vai dar para a gente a nossa carga. Tá? Então, primeiro, projeto estrutural, informações dos materiais, informações do projeto e memória de cálculo, então eu vou ter ali a distribuição, estrutura, beleza? A outra é o solo, e o solo, galera, eu só consigo com o perfil dele, ou seja, com sondagem. Eu preciso, tá certo, ter a sondagem, pessoal. É por meio da sondagem que eu consigo identificar qual camada desse meu solo tem a resistência necessária para eu poder distribuir, tá certo, esse meu peso. Ou seja, quem, né, de todo esse perfil de solo que a gente tem aqui, conforme essa figura do nosso lado aqui, quem nesse perfil aqui está pronto para receber a minha estrutura, beleza? Então, eu não consigo, pessoal, identificar o perfil sem sondagem, né? Teremos um vídeo só sobre sondagens, os métodos SPT e tudo mais, tá? Para quem não viu um perfil, nunca trabalhou com sondagem, comente aqui que a gente acelera esse vídeo, beleza? Então, pessoal, eu tenho dois momentos. Então, eu tenho a minha estrutura de edificação e eu tenho o meu solo, tá? A estrutura eu recebo o projeto do engenheiro, né? A carga, material, memória de cálculo, a peso, eu tenho isso, já sei como que eu vou trabalhar.
O que eu não tenho ainda é a sondagem. Então eu preciso fazer a identificação da camada no meu solo para saber qual solo é mais resistente, qual é a característica desse solo, será que eu tenho um lençol freático, será que eu tenho rocha, tá certo? É por meio dessas duas informações básicas que eu começo a calcular a minha fundação e eu começo depois a projetar a minha fundação, beleza? Então, maravilha, né? Então, já conseguimos identificar aqui quais são os dois momentos chaves para começar a fazer fundação, beleza? Fase de projeto, fase de cálculo. Feito isso, pessoal, eu tenho que entender também, lembrar, quais são os elementos que eu vou encontrar, né? O que eu preciso utilizar aqui para poder projetar agora minha fundação, tá? Vou dividir em dois momentos também. Primeiro, eu tenho que entender quais são os elementos da estrutura, ou seja, quais são os elementos estruturais, quais são os nomes deles, tá? Bloco, sapata isolada, viga baldrame, sapata corrida, estaca tubulão, né? Esses nomes, pessoal, são nomes de elementos estruturais que vão compor, então, depois o meu projeto. Tá? Eu vou juntar, por exemplo, uma estaca com bloco, uma viga baldrame, ou uma sapata corrida, ou uma sapata isolada. Então, eu tenho que entender também quais são os nomes que vão compor o meu tipo de projeto. Tá? Geralmente, vocês podem reparar, eu tento fazer um vídeo principalmente para os recém-formados. Tá? Como professor acadêmico, né, eu sinto muita necessidade de expor muito mais, às vezes, que a gente não consegue colocar em aula. Né? A aula é curta, às vezes a gente não consegue, né, regrar ou dissipar todo o conhecimento ali dentro de 40 minutos, ainda mais agora com as situações de alterações de aula cada vez mais em EAD. Né? Então a ideia, principalmente do canal aqui, é tentar complementar para o recém-formado, né, para o aluno ainda que tá nessa fase de conquista do diploma, né, da sua graduação aí, que ele possa abarcar um pouco mais de conhecimento aqui, beleza? Então, lógico, o vídeo é para todos, mas tem engenheiros formados de anos aí que tem muito mais conhecimento aqui que poderia compartilhar, tá? E a gente poderia se aprofundar muito mais também aqui. Mas a ideia do canal é que a gente seja de uma forma prática, didática, interativa, tá certo? Para o aluno ou para o recém-formado conseguir captar aí, entrar cada vez e ficar mais tranquilo no mercado, tá? Então, voltando, né, pessoal? Elementos estruturais, então. Bloco, sapata, né? A viga baldrame, então eu tenho que entender esses elementos. Outro momento que eu tenho que entender, pessoal, é a importância do maciço do solo. Né? O maciço do solo também, e aí eu só consigo por meio da sondagem, ele vai ter interferência também no meu tipo de fundação, beleza? Ou seja, eu posso ter um solo, galera, que a resistência dele é só no final, né? Ele passa camada, e só nas mais profundas, né, eu tenho mais resistência necessária. Então eu vou ter uma dissipação, de repente, por um fuste, que é chamada nossa estaca, e vai sair na ponta. Ou eu posso ter um solo, por exemplo, pessoal, que vai ter atritos, tá certo? E consegue segurar essa estaca também, fazer com que ela não abaixe. Então, entender esse maciço do solo, pessoal, vai me ajudar também a entender como que eu vou dissipar essa carga nele. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E como que a gente divide, então, né, pessoal? Como que é a divisão básica aqui, né, da fundação? Eu vou dividir ela em rasa ou direta, ou profunda e direta. Tá? Essas duas divisões estão vinculadas do jeito que eu vou dissipar essa minha carga no solo, pessoal. Então, quando eu falo assim, olha, tá, eu vou utilizar uma fundação rasa, uma fundação direta, tá? Use a palavra direta mesmo, eu vou dissipar diretamente nas primeiras camadas do solo, tá? Então, olha só, ela é rasa por causa disso mesmo, porque a combinação carga estrutural, pessoal, tá? E sondagem me possibilitou utilizar uma fundação rasa, tá? As primeiras camadas do solo têm a resistência necessária para aguentar essa minha carga, tá? Por isso que muitas vezes a gente vê padrão popular fazendo com radier. Né? O radier, ele é uma fundação rasa, a gente vai ter um vídeo só do radier depois, então fiquem ligados nisso depois, aí com mais detalhes, mas ele é basicamente uma laje que eu vou dissipar por compressão, né? Então é uma área maior que eu vou dissipar por várias áreas do solo, então eu estou dissipando isso por compressão, pessoal, beleza? Como se fosse essa figurinha aqui do nosso lado, ó, beleza? Então eu vou dissipar dessa forma aqui. Tá? A carga também que eu vou colocar, ela está compatível com essa estrutura. Então, beleza, combinei. Tá vendo? Não existe uma regra assim, toda casinha popular tem que ser radier, tem que acabar com isso. A gente trabalha com cálculo e informação técnica. Quem que me dá a informação técnica? O projeto e o cálculo estrutural. E quem me dá o perfil é a sondagem. Essa combinação me dá uma base para escolher a minha fundação. Maravilha? Fechou? Beleza? Então, por exemplo, as rasas, a gente tem sapata corrida, sapata isolada, certo?
o próprio radier. Porque o perfil dessas fundações, pessoal, são perfis que ele tem um perfil mais geométrico, mais largo, é uma sapata, então ele é mais retangular, porque eu vou dissipar a minha estrutura, a minha carga, em vários pontos. Eu preciso de uma área maior para dissipar, porque eu consigo trabalhar com essa dissipação no formato mais raso. Beleza? Então, quando vocês pensarem em fundação rasa, pense desse formato, tá? Eu vou dissipar a estrutura, tá certo? Por um método de compressão. Então, eu vou precisar de mais área ali, tá? Eu vou estar comprimindo o solo. Então, eu abro a área da minha estrutura e dissipo isso, beleza? Quando eu venho, então, para as fundações indiretas e com o próprio nome profunda, então eu vou buscar a profundeza do inferno. Não, brincadeira. Eu vou buscar a profundeza do solo, porque lá embaixo, lá no profundo, está o solo que eu preciso para dissipar aquela carga. Beleza? E aí, pessoal, nesse caso, eu vou ter uma dissipação diferente. Então eu vou ter toda a tensão, deixa eu ficar aqui. Toda a tensão passando pelo fuste, que é a estrutura da estaca nossa, e vai dissipar na ponta dela, então. Tá? Aí, quando ela tem essa dissipação, nós chamamos de bulbo de tensão. Tá? Tem para outro vídeo também. Vem a carga e então vem na ponta. Então agora ela é pontual, essa distribuição, beleza? Por isso que eu tenho, agora pequenos furos, pequenas profundidades, pequenas estacas, porque agora eu vou distribuir exatamente naqueles pontos. Diferente da rasa, que ela é mais espaçada, mais aberta, beleza? E aí a gente vai encontrar as estacas, estaca Strauss, estaca pré-moldada, hélice, Franklin, aí a gente tem um nicho de estacas aí, tubulões, que mantém essa mesma combinação, beleza? Aí a combinação, a gente pode entender que eu terei estaca, bloco e viga baldrame, pessoal, tá? Interligando todo esse conjunto, beleza? Mas como a ideia do vídeo hoje é só introdutório, lembrar vocês esse conceito básico, que nós faremos vídeos aqui individuais de cada fundação, para a gente poder adentrar um pouquinho mais dos conhecimentos desses detalhes e macetes técnicos na hora que você tiver que enfrentar uma Strauss aí, que é uma lamaçal, pessoal? Eu já fiz vários projetos, por exemplo, de casinha residencial, que daria de bom um radiezinho, mas na hora que você chegou na sondagem lá, você encontrou um lençol freático lá em cima, rolou uma Strauss. Por que é importante entender isso, pessoal? Quando a gente for falar de orçamento, vocês vão ver o quanto pesa, literalmente, o custo da sondagem no orçamento. Tá? Então muitas vezes o cara fala assim, vamos fazer de radier porque é mais barato? Esquece, não existe pra gente. Vamos fazer de radier porque o solo permite e a estrutura permite. Tá? Não existe alteração de fundação por custo. Tá? Sai fora dessa, galera. Porque o cara usou radier na casinha popular, então eu também vou usar. Cara, eu já tomei na cabeça. E eu tenho credibilidade de falar de casa populares, porque eu trabalho com isso há apenas 19 anos, tá? Dentro de uma companhia de habitação. Então eu sei que não existe essa relação direta. Eu tenho que ter a sondagem ali, para isso a sondagem me permitir fazer sondagem, fazer radier, a gente taca o pau e vamos de radier, tá? Mas eu tenho N casos aqui para contar para vocês que eu já tive que fazer estaca, eu tive que fazer Strauss, para colocar uma casinha aí de 42 metros quadrados bem populares, tá? Então, cuidado com esse conceitozinho que às vezes é vendido aí no boca a boca, de criar combinaçãozinha, Nós somos engenheiros, galera. Então, dados da obra e sondagem, aí sim a gente tem uma tranquilidade maior de fazer o nosso cálculo, distribuir a nossa sondagem e fazer o nosso projeto. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo introdutório, nós vamos decorrer desse assunto aí ao longo do nosso canal, beleza? Se você tem alguma dica, trabalhou com algum tipo de sondagem ou alguma dúvida, comente aqui no nosso canal, ajude a compartilhar e curtir e fazer que o YouTube entenda, pessoal, que esse vídeo aqui ele tem conhecimento técnico e ele pode chegar a mais pessoas também, beleza? Eu sou o professor Jonathan Pereira, fico com vocês aqui e me esperem então no próximo vídeo. Valeu!